Então vou começar. Comece. Pode começar? Pode. Muito bem, está no ar mais um episódio do nosso Lasquinei. Comecei falando alto, você percebeu? Eu vi você até empolgado. O que é que tá aí nessa sua É porque é caneca? véspera de feriadão, estamos aqui gravando. Antecipamos a nossa gravação para conferir esse Corpus Christi, né? Agora, dia 19. Corpus Christi. Depois de São João, vai para onde Depois de São você, João. meu bebê Bonnie? Eu vou passear por Salvador, pela Bahia. Eu muito vou até Sauípe encontrar uns amigos e depois eu vou para um hotel. Vai ter uma festa. Eu tenho preguiça de montar fogueira. Então eu vou. Muito bem, você devia ir para o Litoral Norte enquanto comigo. E estamos aqui para falar das notícias. Tem muita coisa. É claro que hoje nosso professor de história aqui vai dar De uma Araque. aula sobre Não é do Iraque, é de Araque. conflito Irã-Israel, mas a gente tem muitas outras coisas para falar. E Melhores vamos do logo que começar. A gente começa com o quê? O que a gente tem para começar hoje aí? Bom, a Hein? gente tem um retiro Falando. Pá. em São João, né? Por falar em São João, uma ótima oportunidade para você que quer se encontrar. Temos agora um retiro da pessoa que quer se encontrar sexualmente, saber tirar seus traumas e isso daí. Joilson tinha ido e Nada disso. Já foi lá, Léo? Nunca. Lá ele. isso vira um tabu na cabeça dos homens, mas eu acho honestamente importante porque a maioria das pessoas tem traumas sexuais e afins. O cara se encontrar é importante. E geralmente quem faz mais esse tipo de coisa são as mulheres. As mulheres são mais dadas a discutir, elas são mais discursivas. É interessante o curso, né? Na verdade é um curso para homens, homoafetivos, né? O Body Heart, que, ó, em torno da sexualidade do homem gay, principalmente para o coração, para a sutileza. Dani Bittar, eu acho que é o idealizador do curso, reúne a turma no final de semana, vai lá e assim, você vê que a gente não tem isso, a gente Não se tem, toca, porra, não problema tem. nenhum. Mas são Mas chaveiros tá lá só. o curso Você não todo. viu com o Breno e com o Tá Joilson. lá, 2.500, 5.000, interessante, né? Não, Interessante. e é óbvio que boa parte das pessoas deve ter feito isso na chacota, de compartilhar e tudo, brincou com um amigo. Mas Compartilhe com um amigo. que vai compartilhe fazer. com um amigo que vai fazer. É óbvio que o pessoal entrou na galhofa, na brincadeira, mas não é uma proposta ruim, não. O homem precisa se entender sexualmente, que geralmente é quem faz mais merda, quem bebe, o estupro, o feminicídio, tanto problema, é melhor se encontrar do que Se ficar liberar. escondido dentro do armário. Ó, a Então turma se chorando, ou se emocionando, ó. Eu Deve sou estar favorável. liberando, né? Essa a gente vai falar até mais de Vamos continuar. encontros de coaches. Aliás, nessa madrugada, Pablo Marçal fez sim. um batismo que a gente vai falar daqui a Mais pouco tarde, dele, sim, mais sim. tarde, que foi um negócio assim, realmente extremamente Curioso. interessante. Mas interessante também é isso aqui, ó. Acho- As modalidades, não sei se você sabe, sapiosexual, demissexual. Eu ainda. Eu tô perdido na sopa de letrinhas. Eu tô perdido. Pra mim, a coisa mais louca é sápio sexual. Eu não consigo imaginar. Porque você tem que ter presunção de imaginar que o outro é inteligente. E que você é inteligente e perspicaz por só se atrair por pessoas inteligentes. Eu acho um pouco meio charlatão. O sápio eu acho um pouco forçação de barra. O sápio. Os outros não. Pan, quem gosta de tudo. Eu abro, que tá aberta, sei lá. Eu ainda Você tô viu ali tentando- o abrosexual? Abrosexual É já dá aquele piada. fluido. A quinta série deve adorar esse abrosexual, né? Já bem aberto. Mas o demissexual, que é vínculo emocional, tendo atração. Eu não consigo entender o demissexual. As pessoas têm atração. É que você só tem uma atração sexual depois de criar um vínculo afetivo com a pessoa. Demi do francês é metade. Até eu vi o demi seco, é metade. Então o demi dá uma ideia de... Esse, pra mim, é o mais charlatão. Esse sápio sexual. Não, eu não acho não. Eu acho que o sápio sexual é interessante. Assim, a pessoa se interessa em ter uma relação sexual com alguém que ela considera inteligente, com alguém que ela considera... Sim, mas isso o start... Faz total sentido, O eu start, acho. não, o start, o primeiro passo é físico. A pessoa olha e fala assim, não, eu me atraio por aquilo, por aquela, por aquele, por Mas aquilo. é isso, essa é sua perspectiva. Sim. A coisa do físico, do olhar do físico. Mas tem gente, e aí na verdade a sexualidade é essa miríade interessante aí de vários Sim. abro, de que na verdade o que seduz ela e causa esse estímulo, ela e ele, esse estímulo Sim. Esse estímulo para o sexo é a pessoa inteligente, a pessoa culta. Muito interessante, muito interessante. Você conhecia, Jó, o abrosexual? Não. Ele conhece o agrosexual. Muito o agro bem. é pop, hein? O que temos aí?
Vamos lá. Saindo das pautas quinta série para uma pauta que o nosso professor de história aqui vai explicar bastante pra gente. Aqui na tela a gente tem um vídeo e tem vários vídeos defendendo um lado e o outro. Esse primeiro vídeo aqui, o autor do vídeo, esqueci o nome dele, mas foi na TV Cultura, deu essa semana o vídeo. Sim. Ele diz basicamente o seguinte, em resumo, que Israel está atacando o Irã para a perpetuação do poder de Netanyahu. Essa é a linha. Porque Israel é o único que não assinou o tratado de não proliferação de arma nuclear. E Trump está na mesma linha, segundo ele. Trump também quer que o conflito aconteça para que ele se perpetue no poder. Agora imagine, Trump está fazendo isso no primeiro ano de mandato. Se essa teoria for verdade, a quantidade de bobagem que vai ter daqui pro final não vai ser fácil. E esse outro vídeo, que é de um outro influencer ou de uma outra pessoa, se manifestou no contrário. Ele diz o seguinte, olha, a gente precisa agradecer a Israel, porque Israel, ao bombardear Irã, está livrando a gente de todo cerceamento da liberdade de expressão, as mulheres que não têm liberdade naquele regime opressor. Israel está fazendo um grande favor para a gente, um grande favor para a liberdade ocidental. Então, meu bebê reborn, eu queria saber o que é que você acha dentro desse cenário aí. Antes de você falar, eu queria só mostrar duas coisas. Olho na tela aqui, deixa no aberto mesmo. Donald Trump, eu não consegui verificar a veracidade desse post, mas Donald Trump no X virou e falou o seguinte, olha, é melhor, além de outras bobagens, é melhor vocês evacuarem imediatamente Teherã, a capital do Irã. O que ele está dizendo com isso? Vamos jogar uma bomba lá? Os Estados Unidos já mandou um outro porta-aviões, já tem um porta-aviões lá. Porta-aviões que abriga 100 aviões. E Xi Jinping, que também está com seu número de A China, através de sua embaixada, falou que os cidadãos devem deixar Jerusalém, né? Deve deixar Israel, hoje os livres, pronto. Deve deixar Israel. E aí, um diz que tem que deixar Teherã, o outro diz que você tem que deixar Israel. Aí tem que deixar o mundo. Vai ter esse bombardeio? Pare o mundo que o Irã é uma incógnita. O Irã é uma incógnita. O que é que a gente tem do Irã? Eu falei, Timbó, a gente precisa fazer um pequeno breve para entender um pouco o que é o Irã, para as pessoas entenderem. Que o Irã é persa, o Irã não é árabe. Eles não comunicam, eles não se gostam. O Irã talvez seja um dos países mais isolados, assim, porque ele não tem muita boa relação com ninguém. Hoje uma pessoa perguntou lá no nosso perfil do Instagram, me perguntou, Adriano, vem cá, o Irã, para que o Brasil está ajudando o Irã? Eu falei, o Irã não tem muitos amigos. O Irã é xiita. Basicamente, o que a gente mais vão escutar na internet vai ser xiita ou sunita. Os xiitas e sunitas são diferentes, tirando a piada do que xiita é a macaca do Tarzan, você conhece essa? É velha pra caramba, horrível. Mas xiitas e sunitas se diferem basicamente sobre quem segue o legado de Maomé. Para os sunitas, o legado de Maomé deve ser uma pessoa escolhida. Ele quebra com a hierarquia que vem lá desde a morte de Maomé para cá. Os xiitas acreditam que deve seguir, como se fosse um rei que veio passando de mão para mão. Então essa é basicamente a diferença. Lá naquela Península Arábica você tem de xiita são o Irã, o Azerbaijão, que também é xiita e não se dá bem com o Irã. E tem o Iraque, que já guerreou com o Irã, mas hoje é mais ou menos aliado do Irã. Aí vamos voltar um pouco no tempo. O Irã é o Império Persa, como eu já disse. Para quem viu aquele filme 300 de Esparta, vem mais um filme para botar aí. O filme, para mim, achei horroroso, apesar de esteticamente tem aquela coisa. A gente tinha um brasileiríssimo Rodrigo Santoro fazendo às vezes de Xerxes, como representando o Irã. Então, mas vou sair dessa parte muito antiga e vou pegar em 1923, quando o Reza Shah começa a secularização do Irã. Esse processo se deu em vários países. A Ataturk na Turquia, com a queda do Império Otomano, de você botar um militar no poder para tentar trazer ordem. A gente teve Perón na Argentina, a gente teve Getúlio no Brasil, a gente teve Mussolini na Itália, a gente teve Hitler na Alemanha. Vários processos de você tentar modernizar o país à força e com muito peso do Estado
E a mesma coisa aconteceu lá no Irã. E o Irã se aproximou da Inglaterra, que fez uma empresa chamada Anglo-Iraniana Oil Company, que detinha 92% do petróleo do Irã, enquanto ficava 8% na mão do Irã. O Reza achou que estava sendo, o Reza Shah, que era o líder na época do Irã, achou que estava sendo enrolado, corta relações com a Inglaterra, tenta se aproximar da Alemanha, bota o nome do país, muda o nome do país, faz um rebranding para vender o país melhor e diz que eles são berço da raça ariana, que a Alemanha estava divulgando na época. Em 1934 eles mudam o nome para Irã, que é eu até brinquei que a gente comentou por alto, eu comentei por alto isso no episódio anterior, e para abreviar um pouco essa conversa, o Irã vai perder um pouco vai ficar neutro na Segunda Guerra, não vai seguir apoiando a Alemanha e vai com alguns erros e alguns vai chegar até 51 a figura do Mossadegh, que é um dos caras mais importantes. Está aqui, Mossadegh, cadê ele? Aqui. Isso. Eu escrevi até errado, burro pra caramba. Foi primeiro-ministro e ele nacionalizou o petróleo para você ter um controle. Quando ele nacionaliza o petróleo, tira da mão do governo britânico, o governo britânico começa com aquela coisa, é comunista, não sei o quê, e a CIA vai lá e faz um golpe. Esse golpe aqui vai ser a raiz de uma série de problemas entre a figura do Reza Pahlavi, que é um ditador autoritário dentro do Irã, mas que vai fazer várias transformações no Irã de meio mais para deixar o Irã mais secular. Ou seja, você vai ver aquelas fotos que todo mundo vê na internet de menina, de moça de mini saia, faculdade. Ele vai fazer todo esse esforço de abertura que tem na Turquia. Se você vai na Turquia hoje, a gente foi para a Turquia, você viu Istambul, uma cidade cosmopolita. Então, a ideia do Irã, do Reza Shah, era isso. Só que ele, do Reza Pahlavi, era um cara que era muito corrupto, um bom vivant que vivia circulando o mundo. E na época, aí você vai lembrar, isso daí é interessante, começa a circular as fitas cassete. E com muita pirateação de fita cassete, um pastor, e a gente vai falar sobre pastor e líderes religiosos daqui a pouco, um pastor começa a ficar muito famoso pirateando fita cassete e botando para o Irã. Esse pastor estava afastado do Irã. O nome dele ele iria se tornar o Ayatollah Khomeini. Quando ele volta para o Irã em 79, já é um fenômeno. Ele volta com 1 milhão de pessoas seguindo ele. 1 milhão de pessoas vão buscar ele no aeroporto. Daí até cair a embaixada americana, que tinha feito o golpe lá em 53, não foi um pulo. E aí, quando cai, que aparece no filme Argo, todo mundo viu, aquela fuga, isso até hoje os Estados Unidos não engolem aquilo ali. Apesar do filme ser muito divertido, muito bom, ganhou o Oscar e tudo, o americano não engole. O Irã virou uma teocracia. Ele tem hoje, que é o Ali Khamenei, que é um líder, né, ali. O Irã é um país que tem muita influência, ele tem muito petróleo, como a maioria dos países, ele está ali no Golfo Pérsico. Ele tem 82 milhões de pessoas, o Irã. Ele hoje comercializa basicamente com a China e ele domina 2 espaços ali que são importantíssimos para o comércio internacional, que é o Estreito de Hormuz, que é entre o Irã e Dubai, que é toda popular e afins, fica ali por baixo, que é por causa dali que o Trump está mandando aqui, os porta-aviões. Isso. Aqui o Estreito de Hormuz, aqui em Dubai, e o outro estreito que é entre o Iêmen e a Somália, que é o Estreito de Bab el-Mandeb, aqui embaixo. Bab el-Mandeb. Esse estreito o Irã controla porque ele tem uma relação com forças revolucionárias do Iêmen. Então, que também é um risco, porque aqui em cima está o canal de Suez. Então você vê que o cenário do Irã, mas como eu disse, o Irã não tem muitos aliados, por isso que tem esse olhar de falar, porra, o Irã é um abacaxi para a cabeça de vários países ali. O Irã conseguiu unir o Netanyahu e o Mohammed bin Salman, que é o príncipe da Arábia Saudita. Ele conseguiu reunir essas 2 pessoas que eram impossíveis de se reunir. Então, o mundo tem sim um olhar negativo, uma visão ruim do Irã, mesmo que também o Netanyahu também não sendo flor que se cheire, o que deixa o mundo nessas briguinhas, né?
O que tem circulado, inclusive o próprio Trump, quando ele chega e diz assim, é melhor você evacuar Teherã e vice Xi Jinping, você acha que vem um bombardeio de verdade aí? Porque, inclusive, eu assisti um vídeo que diz o seguinte, olha, boa parte das instalações nucleares do Irã estão a 80 metros de profundidade. E os Estados Unidos, com um tipo de míssil específico, conseguiram chegar ali a 64. Fura bunker. Fura bunker. Só que eles bombardeariam os supplies, né? Os suprimentos. A parte de respiração, do ar-condicionado, a parte de estrutura. Então, assim, será que vai acontecer isso mesmo? Ou vai ser aquela guerra que vai se arrastar igual a guerra que tem lá da Ucrânia com a Rússia? Porque o modus do início é o mesmo, né? Aquele bombardeio preventivo. Se a gente for analisar como Israel está agindo, Israel está sendo... Ele tem feito algumas ações que, do ponto de vista bélico, é fantástico. Aquela coisa dos pagers, que ele acertou o pessoal do Hamas, que ele só matou as pessoas que estavam com pager. Algumas mortes ali, alguns ataques de Israel foram cirúrgicos, não deixam de ter um... Se você for ver os ataques de Israel no Irã, também foram cirúrgicos. Mas essa maior indústria pelo menos até onde se sabe, né? Onde ele está produzindo enriquecimento de urânio, fica embaixo de uma montanha. Antes de estar embaixo da terra, ele está embaixo de uma montanha. Parece coisa do Dr. Evil lá do Austin Powers, né? Que tem aquela montanha que abre e sai. É exatamente por aí. Ele está embaixo de uma montanha. Mas você acha que vai rolar esse bombardeio? Não sei, quem souber morre isso daí. Quem souber morre. E quando o Irã, William Vac hoje fez um trabalho maravilhoso, ele falou, ninguém sabe o que esperar do Irã. Porque o Irã, por não ter relação muito forte com ninguém, ele tem um parceiro comercial que é a China, mas a China é de um pragmatismo, tem se mostrado de um pragmatismo impressionante, de uma frieza, tipo os Bolsonaro daqui xingando os chineses, o próprio Trump, e ele não cede. Ele não acha que aquilo é pessoal. Ele é capaz, o Xi Jinping é capaz de apertar a mão do Trump, como apertar a mão do Bolsonaro depois de um xingamento qualquer. Agora, eu tô tendo uma reação nessa guerra diferente da Ucrânia. A da Ucrânia com a Rússia, os caras estão lá, não tive, tá longe e tal. Aqui não. Aqui, desde quinta-feira passada, foi o Dia dos Namorados, quando teve o bombardeio. E aí eu não sei também se é um negócio do celular, as informações que você fica recebendo ali do celular. Mas, bicho, eu já sonhei com esse negócio. Aquele alarme que tocou no sábado aqui em Salvador, que o Lula apertou o botão. Eu falei, eu tava dormindo na hora, 2 horas da tarde mais ou menos, acordei, estão bombardeando o Rio Vermelho, corre! Foi barril, mas é essa coisa da percepção assim, o Irã tá bombardeando o Rio Vermelho, ou Israel, sei lá. Você não sente isso, não? Eu sinto que essa guerra aí pode dar um grande problema para muitas. Não é só questão de petróleo aqui. Sim. O petróleo, o preço do combustível, não. É coisa de sobrevivência na Terra mesmo. Um míssil é caro. É 2 milhões, 3 milhões. E eles jogam 200 mísseis. É caro. Uma guerra é muito caro. Eu não vejo, honestamente, por que gastar dinheiro para atacar países como Brasil, Chile, Argentina, Uruguai. Não, o míssil, não, mesmo que o custo dele atravessar o oceano, o intercontinental, é caríssimo. Então, eu acho que a gente, graças a Deus, está fora da logística. O iFood... eu acho também. O iFood bélico não bate aqui. Acho que a Europa que está ali no meio, os Estados Unidos, assim, sim. Acho que a gente está longe dessa parte física. Sim. Né? Mas, sim... Não duvido nada. Mas tem uma curiosidade. É um apoio cruzado desse que Lula dá, ou que alguém dá, enfim, irmão. Tem uma curiosidade aqui. Sinceramente, posso estar errado, mas essa guerra aí eu tenho sentido que é diferente da outra. Você já viu essas caixas d'água que tem aqui em Salvador, né? Que você passa, aí tem de repente tem uma de feira que é famosa, que é uma caixa d'água alta em concreto, foi feito para a Segunda Guerra Mundial. Ele já falando, se tiver um ataque, se a gente for atacado, ele tem onde guardar água. Não, a chance eu acho difícil. Agora, mesmo que a gente não seja atacado diretamente, se a China se envolver, como ela está dizendo, sair de Israel, e os Estados Unidos se envolver mais diretamente,
E aí Trump talvez tenha essa ideia até para se manter no poder, arrumar um inimigo, né? Mas eu acho que é um período menos franco, viu, Timbo? Se tiver uma guerra aí, Não, vai mas ser... a economia global vai ser problema para todo mundo. Já vai ser problema. Vai ser Já problema vai ser grave, problema. grave. O petróleo já vai ser um problema, mas assim, se tiver vai ser por procuração, vai ser que nem influencer de internet, sabe? Que diz, eu tô na NASA, mas mal saiu do quarto da mãe, sabe? Tá ainda na casa dos pais e dizendo que tá na NASA. Essa coisa vai ser assim, o cara falando, não, ora o Trump... Isso é um problema que o Trump tá encontrando. O Trump está adotando a medida que é do Estados Unidos mais antigo. E tem uma coisa interessante dos Estados Unidos, que o pessoal vê os Estados Unidos como um grande herói, filme pra caramba sobre isso. Mas na Primeira Guerra, o povo americano foi contra entrar na guerra. Na Segunda Guerra, o povo americano foi contra entrar na Segunda Guerra. E aí tem um detalhe, parte dos republicanos gostam da ideia do Trump se afastar da OTAN e acham que o Trump não tem que se envolver com Israel. Não tem, parte dos republicanos. Mas não adianta, ele tá se envolvendo, Tex. Não adianta, que esse cara, ele tá um morde-a-sopra. Ele não tá, quando acha que tem que se envolver, ele tá se envolvendo desde o início. Ele falou, eu acho, inclusive, que esse ataque foi organizado pelos Estados Unidos. Se fosse diferente, ele teria dado entrevista em sentido diverso, né? Mas você bombardear uma capital... Eu acho que eles viram uma oportunidade, sabe? Eles estão vendo a oportunidade, estão... Eu acho que você está muito tranquilo, eu estou realmente preocupado com não, essa... É natural ficar preocupado. Acho muito natural. Acho que os próximos dias vão ser decisivos, porque a temperatura está subindo rápido demais. Muito. E eu, sinceramente, não sei o que vai acontecer. Agora, vamos acompanhar. A verdade é o seguinte, assim, o homem é esse bicho burro. Abre o quadro geral aqui. O homem é esse bicho burro que, a despeito de conseguir modificar a Terra, é esse sujeito que coloca a Terra em risco. É por isso, inclusive, que tem gente que está tentando ser bicho, está querendo voltar a ser bicho. Melhor, né? Melhor. É melhor, talvez seja, não sei. Mas eu não sei se chega a ser dessa forma aqui. Mas você já viu essa turma? Rapaz, você me comentou, os Therians, tem nome? Therians, né? Therians. Que bicho você seria, Tio, se você fosse um bicho? Não sei, nunca passou em minha cabeça isso aí. Tá vendo? A moça aqui se vestiu de porca. Ela colocou no banheiro uma lama, alguma coisa, uma sujeira, e fica ali rolando, ó. Pintou a cara, botou... O que passa na cabeça? Qual é a fixação? Eu pensei numa coisa, ela tá pensando em bicho porque ela é mulher, que eu me lembrei agora de Super Gêmeos. A mulher virava um bicho e o cara virava uma água, alguma coisa. Zanjaina. Aí ela encosta aqui e diz assim, meu namorado tá chegando. Ele tá vindo aí. E ela pergunta pra ele, amor, é porque tá em inglês, mas tem a legenda. Amor, você quer entrar na lama aqui comigo? O sujeito... Eu só me lembrei do filme. Aí o sujeito... Aqui, ó. Aqui, aí o sujeito vira e fala assim, não, muito obrigado, pode ficar aí. Pode ficar na sua lama, os Therians. Veja que loucura. Deixa eu ver se tem outra aqui. Aqui, outra. É o movimento chamado Puppy Play. Ó, a mulher se veste de felina. Uma coisa é se vestir de mulher gato, que é bonito, inclusive. Aí se veste isso aí, e ela não fala não, ela mia. Pergunta. O sujeito se vestindo Começa a merda aí. Minhas necessidades fisiológicas. Aí tem que chamar um psicólogo aí. Rapaz, tem. Mas eu não sei se isso tem um forte apelo, né? Acho que é uma carência. O que é que a pessoa leva a pessoa a se fazer? Agora eu me lembrei, né? Quando você mostrou a mulher rolando lá de porco, eu me lembrei do filme Lua de Fel, do Roman Polanski, de 92, o filme. Acho que eu tenho ele aqui. E tem uma cena do Peter Coyote numa coisa de fetiche, ou será que é para o lado do fetiche, do fetiche sexual, sabe? Olha, eu vou me fantasiar de... Eu não sei por onde o desejo caminha por ali, mas o João que está indo aí para o interior sabe que há um grande interesse por cabras, galinhas e acessos de zoofilia no interior. Mas eu não sei o que se passa realmente. Voltamos à questão sexual lá do início da conversa. O que se passa na cabeça da natureza do desejo humano, que é
É complexo, inúmeras pessoas muito mais capacitadas do que eu, do que você, estudam esse assunto, né? Mas eu tenho dificuldade na minha mente cartesiana e de raciocínio de entender essa coisa do se passar por bicho, falar de bicho, se vestir de bicho e fingir aquilo, porque uma coisa é uma brincadeira, você vai pra uma festa fantasia, Sim. você, vamos se vestir de quê? Você tá no lúdico ali, mas outra coisa é você quebrar completamente a razão e entrar naquela paranoia, naquele loop de que, não, eu sou esse bicho, eu acho que as pessoas jogam, talvez seja assim, vou jogar pra longe meus problemas de ser humano e vou virar o bichinho aqui, porque o bichinho tem tudo organizado na vida dele, não tem problema. Eu acho que é por aí. Porque de muito fato, é muito esquisito. E eu acho que não tem, nesse campo, no Lua de Fel é uma coisa de fetiche, mas naquelas tem parece que é uma outra coisa que não é do fetiche, é uma coisa mais de você curtir ali. Você botou logo o Pitbull aí tatuado, que é o outro oposto. É o oposto. Isso. Ainda no tema dos bichos, ainda não chega a ser uma revolução dos bichos, mas devia ser. Opa, o cachorro todo tatuado. Eu nunca tinha visto isso. Hoje, inclusive, eu fiquei sabendo, porque hoje estamos aqui no dia 17 gravando o nosso episódio. Deixa eu aumentar isso, se eu consigo aumentar aqui. Saiu ontem, mas foi publicada, 16 de junho, mas foi publicada hoje no Diário Oficial, dia 17. A Lei 15.150, que é o seguinte: o Congresso Nacional parou para fazer uma lei que diz o seguinte: é crime fazer tatuagem em gato e cachorro e botar piercing. Não pode. Você sabe o que mais... Quer dizer, o Congresso tem que parar para dizer o óbvio. A gente Irmão, critica... você não pode tatuar. Veja que loucura. Você não pode tatuar. A gente passa o dia criticando o Congresso, os políticos, o que é muito saudável de uma democracia, mas francamente, os caras pararem para fazer isso é um desrespeito com toda a sociedade, com eles também, com a hora deles. Olha, é ridículo isso. Não, é ridículo. E aí a lei diz o seguinte, ó, ficam proibidos em todo o território nacional a realização de tatuagens e colocação de piercings em cães e gatos com fins estéticos. E diz o seguinte no artigo 2º, são só 3 leis, depois a cláusula de vigência, né, que entra em vigor na data de sua publicação. O artigo 2º diz: o artigo 32 da Lei 9605 passa a vigorar com o parágrafo 1º-B, que é isso aqui: incorre nas mesmas penas quem realiza ou permite a tatuagem. Ou seja, virou praticar abuso, maus tratos de animais, ferir e mutilar animais silvestres domésticos, fazer tatuagem também, colocar piercing. Então, é um absurdo, você vê que loucura. Mas se você for ver, vamos continuar nesse assunto aqui uma coisa, falando dos Therians, você tá vendo que é meio que ainda na coisa de tentar, nesse caso é humanizar, é tentar trazer um quê de cultura, trazer uma cultura para o animal, é como se aproximasse dele, do ser humano, botasse um estilo. Mas a questão é que estética, você tá violando o direito do animal aí, não, né? Claro. Quem disse que o animal quer fazer tatuagem? Quem disse que o animal quer essa tatuagem? Tem casos, inclusive, de bicho que quando você faz uma simples tosa nele, ele já fica um pouco deprimido. Eu sou péssimo com bicho, não tive bicho. Tive um aquário quando eu era criança só, meu pai tinha. Mas peixe não vale, peixe não. Tem uma história aí, ó, falta de preconceito com os peixes, olha lá, hein? Mas peixe, tem uma história engraçada com peixe. Eu tive beta, tive neon, e aí eu tinha um peixe Tyson, que eu não era Mike Tyson, em função de Tyson, porque beta é brigão, se encontrar com outro peixe ele briga, era Tyson. E aí, uma funcionária minha, mordia a barbatana? Carmen tá vivo, hein? Mordia a barbatana também, mordia a orelha dos outros peixes. Ele se entrasse no aquário, ele ia lá e lascava todo mundo. Aí eu tava, não lembro do local, mas no litoral norte, meu celular chama, era uma funcionária minha dizendo que Tyson tinha morrido. E eu peguei o celular e comecei a conversar com ela. É o que, Carmen? Não, é Tyson que tá aqui. Eu falei, o que ele tem? Não, ele não tava bem desde ontem. E o que foi acontecer? Ele morreu. Eu falei, morreu? Aí todo mundo do churrasco parou pra falar. Tyson morreu. E todo mundo ficou preocupado. Aí eu tava falando no telefone, depois quando eu desliguei o telefone, eu olhei assim, tava todo mundo parado assim, o som baixo. Quem foi que morreu? Eu falei, calma, pá, foi Tyson, é o peixe. Meu peixe. Não é nem o cachorro, fica tranquilo. Aí você vê, uma falta de preconceito com os peixes, né? Peixe, pô, peixe com todo... Isso é uma falta de absurdo também, de absurdo. Mas deixa eu ver o que tem mais de bicho aqui. Acho que bicho tá bom, né?
Não, mas aí tem cosplay de bicho, agora tem cosplay de pastor. Não. Tem um negócio do bicho aqui que a gente separou também para falar. Ó, já estamos ali com meia hora de programa, mas isso aqui é importante, né? Várias vezes tem esses casos de ataque de pitbull. Aqui, um vídeo que circulou na internet do pitbull tentando morder as crianças. Aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6 crianças aqui em cima do carro. Graças a Deus não pegou ninguém. O pitbull não conseguiu. Acho que conseguiu morder uma menina, mas foi leve depois que ela saiu. Teve a lesão no carro. Né? Tem um outro vídeo também, inclusive, né, com os pitbulls que foram atrás de um gato. Eu tô achando que isso foi fake news. Foram atrás do gato. Não, o gato aparece aqui. Não, tem que os caras aparecem, não. Que os Aí caras... ele desmonta o paralama. Olha o cachorro desmontando o paralama do gato. Esse é um cara que o cara passa um salame no Aí a gente cai numa questão importante, aquela velha discussão. Muita gente, quando você critica esse tipo essa raça e outras mais violentas, diz assim, o problema é o dono. Sim, beleza. Ok, é o dono. Mas, enquanto é o dono, você vai deixar esse tipo de cachorro livremente? Não, ele tem que andar com focinheira. Ele tem que andar com focinheira, isso né? é uma arma, só que é uma arma que você não tem controle. Porque ele tem autonomia, ele vai, pula o muro e sai e vai morder alguém. Vai lesionar alguém, vai morrer uma criança. O quê? Como tá a lei sobre isso? Que eu sei que a pessoa tem que usar focinheira. Esse é um debate importante. Assim, existe, na Inglaterra, por exemplo, algumas raças já foram proibidas. E eu acho que esse debate também a gente tem que enfrentar. Eu queria saber de vocês aqui, inclusive, você acha que esse tipo de raça deve ser proibido? Acho que não. Eu sou o liberal daqui. Eu acho que você acha? Eu acho que tem que ser. Eu acho que não. Eu acho que tem que ser, sabe por quê? Usa focinheira, o porque cara no dia que um cachorro desse aí soltar e morder sua filha, mas aí você essa vai coisa... eu mordo, eu sou o Hannibal Lecter, eu mordo o cachorro, eu devoro. É a mesma coisa do perigo, minha opinião, tá? Sujeito à reforma. É a mesma coisa do perigo do armamento nuclear. Olha, temos um perigo aqui que a gente não consegue controlar, ele vai ser mal usado. Já botei meu boné de trás. Então um cachorro desse, sinto muito... Esse boné tá dando azar hoje. Mas ele podia até fazer parte de força policial, uma autorização especial para ter. Mas qualquer um ter um cachorro com potencial lesivo desse, não pode não. O fila não é proibido? Não é proibido? Sim, exato. Mas não pode andar com focinheira, aí não pode andar com focinheira. Não, mas tem o dono. Vai pra rua... Mas tem o dono. E esse cachorro aqui, diferentemente do fila, ele é muito atlético. Ele não respeita muro não, irmão. Tem um muro de 2 metros, 1,5 metros, ele vai e pula. O dono vai ter que... Sim, mas depois é aquela velha história da responsabilização. A responsabilização clássica que a gente tem é exatamente essa. Se você causar um dano a alguém, você vai lá e paga a indenização. Mas não é essa a responsabilização que a gente tem que se preocupar. A gente tem que se preocupar com a responsabilização anterior ao fato, que é o princípio da responsabilidade de Ranjonas, né? Olha, em função do bem jurídico envolvido, a saúde das pessoas, eu não posso deixar esse cachorro solto para depois pedir indenização, não. Eu tenho que proibir esse tipo de cachorro. Não, mas, por exemplo, eu vou sair do cachorro aqui, vou tentar fazer uma analogia. Por exemplo, recentemente começou a circular na internet, esse a gente não tem vídeo aqui, de gente atropelando acidente com patinete. Aí o pessoal tem que proibir a patinete. Eu falei, Jesus, peraí, carro mata mais do que... Carro é uma das coisas que mais matam, vai proibir carro também. Mas nesse caso, o controle da patinete... Mas você vai proibir o seguinte, você vai delimitar. Você vai dizer, olha, a patinete você vai poder andar a tantos quilômetros por hora, só pode andar nessa via, você tem que regulamentar. Você tem que ter uma restrição. E quanto mais perigoso a atividade, perigoso o que é que seja, o sujeito ou o objeto no caso, tem que ter proibição. Rapaz, eu tenho um cachorro, porque você nunca teve cachorro. Se quem tem cachorro pequeno, sabe que os cachorros grandes, violentos, vai atacar seu cachorro, vai atacar alguém, ou vai atacar as crianças, como atacou nesse... Obviamente é um absurdo, obviamente eu fico preocupado com as crianças. Agora, mas esse tipo de regulamentação... Acho que tem que regulamentar. Acho que está faltando. A regulamentação que fizeram foi para proibir de fazer tatuagem nos cachorros. Ou seja, o pitbull já assusta. Aí ele aparece tatuado e imagine com uma camisa de matador, de jiu-jitsu, faço jiu-jitsu. Você fala... Tchau, Jojo. Ele já foi pro São João. Vai com Deus, meu filho. O que tem mais aqui pra gente? Opa, a gente vai sair dos pastores a gente vai sair
do Pitbull e vamos pro pastor. Não o alemão, mas o pastor Marçal. O pastor Marçal. Ó, abriu boa. Aí, ó. Graciane Barbosa. Essa madrugada, ela e mais uma quantidade enorme de pessoas, 1h da manhã, se encontraram com quem? Olha ele aí, saindo do carro. Pablo Marçal. Pablo Marçal. Sabe o que ele foi fazer? Ele foi batizar. O pastor coach, Pablo Marçal, foi fazer um batismo das pessoas. É um curso que ele tem, um método que ele tem lá, olha lá a quantidade de gente, que ele vai, é uma imersão, são 2 dias, as pessoas pagam, cada uma paga R$20 mil. Opa. Eu tenho aqui os detalhes que eu printei aqui aqui, olha lá. O curso consiste em 2 dias de encontro, com palestras e outras atividades, e custa cerca de R$20 mil. Eu falei 2, não foi? R$20 mil. Não, você falou 20. Você falou 20. Introduzir o batizado, o Marçal faz uma leitura bíblica enquanto hinos e louvores são entoados. O método IP é uma espécie de curso criado pelo Pablo que promete ajudar os seguidores a obter prosperidade através de desbloqueio de códigos mentais. É como Harari diz, o grande problema da humanidade não é o mal. O problema da humanidade é a ignorância. O problema da humanidade é isso aqui. As pessoas se convencerem de que através tô olhando desse batismo aqui, elas vão melhorar a vida. Enquanto isso, o sujeito está ali ganhando dinheiro. Ó, outro aqui, ó. Esse aqui, ó. Também, né? O líder da maçonaria, o pastor, eu não sei o nome dele, orou para Deus quebrar a mandíbula de Lula. Independentemente de ser Lula ou Bolsonaro, quem quer que seja, como é que um pastor ora... Era um contrassenso, né? Assim, a própria Bíblia diz, e aí, assim, me permita fazer esse momento leitura aqui, a própria Bíblia diz, e eu trouxe ela aqui, ó, essa de cabeça para baixo. De cabeça para baixo aqui, né? Tá aqui, ó, o Novo Testamento. Essa não é uma Bíblia qualquer, porque veja, esse livro aqui tem que ser levado muito a sério. Sim. Esse é o livro mais importante do Ocidente. Esse é o livro que foi mais traduzido, que ainda é mais publicado. Sim. Você acha que as edições e as publicações vêm descendo? Não, elas vêm aumentando. É um livro extremamente importante, mas ele é um livro que, assim, e eu inclusive estou lendo ele, e essa edição é uma edição muito bacana, que é de Frederico Lourenço, que é um autor português, um tradutor português. Ele tem tradução da Ilíada, tem tradução assim, premiada, inclusive. E ele faz uma tradução, me permitam ler aqui, que é uma tradução que não privilegia uma forma, na verdade ela privilegia uma forma não doutrinária, não confessional e não apologética. Ou seja, ele faz uma leitura histórica da Bíblia, confrontando os 4 evangelhos, confrontando as lacunas. Aí ele levanta a perspectiva de que, pelo que está escrito aqui, se você juntar as pontas, Jesus, na verdade, deve ter nascido um pouquinho antes do que ele pretensamente nasceu. E tem uma série de lacunas. Essa leitura é muito interessante porque eu estou lendo o primeiro evangelho de Mateus, é muito bonito. Agora, sem a interpretação, e repito, nada contra, não estou querendo aqui pregar que a gente seja contra a religião, não é isso. A religião, a crença, a fé tem um papel muito importante na vida das pessoas. O que você vai dizer para uma mãe, por exemplo, que perde o filho de 4 ou 5 anos por um câncer precocemente? Nessa hora não tem explicação científica, não tem explicação racional que vai acalmar o coração dessa mãe e dessa família. Inclusive, é muito mais espiritual. Ô mãe, era um anjinho que veio aqui, pense na felicidade da família, do tempo enquanto ele passou aqui. Então, a gente tem uma dimensão espiritual que precisa da palavra. Agora, você não pode pegar isso aqui para ganhar dinheiro, extorquir as pessoas. As pessoas dão dinheiro voluntariamente. Eu acho que o Congresso podia fazer, já que tipificou fazer tatuagem em cachorro, tinha que tipificar também o estelionato da fé. Eles queriam fazer, até a própria bancada da Bíblia já quis falar sobre a interpretação da Bíblia. Eles queriam fazer, para mim, um absurdo, né, diga-se de passagem, mas que deviam limitar que podia interpretar a Bíblia. É exatamente o contrário do que Lourenço está fazendo aqui. Agora tem uma coisa dessa que me lembrou agora essa coisa, essa
essa afetação de cada um poder ser um pastor. Só está me lembrando, o Irã, ele é um país muito fechado, porque ele é uma teocracia também. Tem o Ali Khamenei, que é um ayatollah, ele é o líder supremo, ele quem decide quem vai ser a espécie de primeiro-ministro que vai ocupar lá. E você tem uma polícia religiosa que vai dizer se o vestido está aqui, está lá. E você não permitiria, obviamente, essa coisa essa proliferação de pastores. O cara vai batizar, mas com que autoridade ele vai batizar? A figura do João Batista, segundo Reza Islam, um outro livro sobre a Bíblia, um livro muito bom, o livro ficou em primeiro lugar do New York Times, chamado Zelota, sobre Cristo. Ele atribui muito do que Cristo aprendeu a João Batista. Ele faz uma leitura também histórica. É bem interessante esse livro. A João Batista, que era quem batizava. Então, o batismo tinha uma relevância gigantesca na sociedade, naquela época. Então, hoje, a pessoa é influência, o cara malha, o cara e o cara se vê nessa autoridade. Eu fico imaginando como os próprios pastores evangélicos que estão aí há muito tempo, Batista, ou um padre, como é que o cara enxerga isso? Ele fala, pô, tem um ano de estudo, de debate, milênios de uma religião, porque a religião cristã é milenar, e uma pessoa vai, acorda e fala, eu agora posso batizar. É loucura. Eu posso então, tudo, fica né? aqui nossa dica de literatura, vou encostar aqui na câmera, a Bíblia, o Novo Testamento, de Frederico Lourenço, traduzida direto do grego, que por si só Sim. já E é porque a Bíblia vai isso. ficar muito popular por causa do grego. Diga-se de passagem, por causa do grego. É muito bom essa leitura, digamos assim, avalorativa, não religiosa, de um livro que é muito importante. E repito, não estou dizendo que a religião não é importante. Mas é bom você ler para você se vacinar, porque vê um sujeito desse e diz assim, em tal trecho ele diz isso. Não, irmão, ele não diz isso. Essa é a sua interpretação enviesada da Bíblia que quer chegar num determinado ponto para atingir um determinado fim. Eu vou até mostrar, no próximo episódio, eu vou pedir para a gente, eu vou baixar uma das coisas mais engraçadas sobre a interpretação errada da Bíblia. Você vai ter uma crise de riso, a gente vai mostrar aqui, que é muito bom. É muito bom. E tem um detalhe, hein? Tem um detalhe aqui. Olha o pessoal se batizando aí. Você sabe que hora foi isso aí? 1h da manhã começou o encontro. Você sabe por quê? Começou o encontro 1h da manhã? Porque ele é coach, trabalha enquanto eles dormem. Aí tem a máxima do coach. Ele teve que, trabalha enquanto eles dormem. Muito bem. Batizem enquanto eles dormem. Vamos de que agora? Estamos chegando perto do final. Vamos pro luxo, né? Vamos sair dessa piscina e vamos pro mar. O mar de Mônaco, do sul da França. Aí, ó. Uma delícia, agora sim. Esse é o meu lugar. Eu quero ser batizado nessas águas. Muito legal isso aqui. No final do ano passado foi inaugurado, inclusive. Tá aí a reportagem de Júlia, da BBC. Como é o nome do local, Tex? Você lembra? É Mônaco. Não, é Mônaco, mas tem a ilha. Eles construíram... Mônaco é o Principado. Só não é o menor, porque o Vaticano é menorzinho. Mas é o metro quadrado mais caro, talvez, do mundo. O PIB. Você tem a concentração de bilionários e milionários. Só que Mônaco aqui, uma parte da ilha, não tinha para onde crescer. Eles resolveram crescer para o mar. Assim como é feito em outros lugares. E aí construíram, inaugurou no final do ano passado, construíram esse espécie de... Ele é um avanço, né? Um aterro. É um aterro. Como a gente tem um aterro do Flamengo, aqui a gente tem o comércio aqui em Salvador. Ele é um espaço para... O Japão tem espaço. Recentemente, o Nova York inaugurou uma praça também. Aí, Mar e Terra. O nome Mar do Mar e Terra. Olha só. Juntando as duas palavras, esse que é o nome da ilha aí. O projeto custou 2 bilhões de euros. Compraria um apartamento lá? Compraria. Se eu tivesse condições, compraria. Por que não, né? Porque a vida é curta. Deve ter tido um impacto ambiental. Mas eles fizeram algumas estratégias, na própria matéria fala, eles fizeram os movimentos curvos para diminuir o impacto, para que tenha a vida marinha. Ela até mostra no vídeo, nos alicerces, na estrutura desse. Mas é muito interessante. Já pensou? 100 mil euros no metro quadrado? 100 mil euros no metro quadrado. É dinheiro, viu? 600 mil reais, 700 mil reais. O que é Copacabana? O que é Leblon? O que é Avenida Vieira Solto? Não, olha, o Corredor da Vitória não, respeita. Perto disso. Eu vou falar, Tony Medrado, muda a dona pra lá, sai de Portugal. Vai pra lá, meu amigo. Muito bom. O que mais, Tex? Tem mais? Não, tá chegando na hora de partir pro São João. Mulher, essa senhora que foi. Minha Nossa Senhora. Não, você sabe que hoje ela xingou de novo.
A mulher vai para um restaurante em São Paulo e começa a xingar uma pessoa. Eu não sei como descobre a sexualidade da pessoa como é que se interessa pelo aquilo que aquela outra pessoa faz. Você não está conversando com mais ninguém, não tem mais o que fazer, sabe? Antes de tudo, primeiro que não é uma questão, não é liberal, é a pessoa que está fazendo blitz sobre o que o outro faz. Depois começa a berrar, uma falta de educação gigantesca e submete o outro a um constrangimento. É um absurdo. Isso é a espada da justiça, né? Tem que começar a funcionar para essa turma aí, de fato, não continuar cometendo esses crimes. Pô, a gente não podia deixar de falar Para terminar, olha só, esse lingote de ouro, né? Esse bombonzinho dourado que a família Trump está trazendo para a gente, um celular, embora ele seja todo dourado, ele vai custar em torno de $400. Detalhe, 100% americano. 100% americano. É o Trump Phone. Não é o Trump Phone o nome, tá? Eu já estou aqui tentando... Você acha que vai vingar? Não, eu não compraria esse celular por nada desse mundo. Acho que ia ficar recebendo... Hoje eu recebo mensagem da Vivo, eu acho que das operadoras, eu acho que ia ficar recebendo mensagens e salmos por Trump e Cid Moreira. Não dá. Não dá. Na verdade, Trump, vamos trazer esse vídeo aqui, esse retrospecto, é um empresário que empreendeu em várias áreas, mas fracassou em praticamente todas. Sim. Então esse celular dourado aí provavelmente vai ser fracassar. Mais do mesmo. E essa empresa de Donald Trump que lança um telemóvel elegante dourado, fabricado nos Estados Unidos. Aliás, minha amiga Ana Luzia Moscoso, vou até falar para ela, é dourado, ela gosta muito do dourado, médica, doutora. Ela gosta, o carro dela tudo dourado também. Isso, aqui fica circulando em Salvador, o pessoal comentando, de quem é? Quem é? Uma grande amiga minha, eu gosto muito dela. Ela é gente boa. É isso aí, Tex, muito obrigado, viu? Muito obrigado, vou passar Vamos para o São João. Bora. Já tá tomando uma cervejinha aí? Não, eu já vou pedir aqui. Cadê, Dante? Vai tomar um licor? É minha amiga. Aí, Dante tirou, traga aí. Dante já conhece aqui, ó, de minha amiga. Deixa eu ver. Vamos colocar o carro dela aqui, deixa eu ver. É de minha amiga, Ana Luzia, gosto muito dela. Vai pro Encontrão Marista, gente. 12/7, Encontrão Marista, não perca, viu? Festa maravilhosa. Todos os ex-alunos, a galera. Deixa eu ver se eu consigo botar na tela aqui. Adicionar. Eu sou da comissão, velho, olha só. O carro dela. Mas é isso aí. Viu? Fechou? Lasquinê. Até semana que vem. Feliz São João. Um abraço a todos. Tchau, beijos.